RPG Maker é um mundinho onde basicamente você pode criar seu RPG. Lá é muito fácil programar, até se você não fizer ideia nenhuma de como fazer isso. Você literalmente não precisa aprender sobre linhas de código e nem nada. É só dar uma pesquisada simples e usar um pouco dessa lógica e tá lá, seu primeiro jogo de RPG. Tá certo que em quesitos de ser um mundinho, RPG Maker é muito limitado, mas é isso que faz ele ser bom, porque ao invés de ser um lá pra jogos de RPG, eles tornam lá pra jogos incríveis de RPG de terror. Títulos como Mori, The Witch House, One Shot e Uminique, todos esses foram feitos com essa engine tão limitada e mesmo assim, eles são os mais comentados e os mais teorizados aqui no YouTube, mais surpreendentes, vamos dizer assim. Eu não sei dizer ao certo quando jogos de terror de RPG Maker tiveram esse mesmo padrão, mas isso aconteceu e quando aconteceu os desenvolvedores tiveram que abusar da criatividade e história para suprir os gráficos e mecânicas simples do jogo. E vamos falar a real aqui, os gráficos simples e a história combinam pra caralho. Mano, pelo amor de Deus, é um prato cheio. Toda essa falação do início veio pra tirar seu preconceito dos gráficos desse jogo e fazer você focar na história de It's not me, it's my basement, ou pros mais íntimos, não sou eu, é o meu porão. O jogo foi criado por Arcade Kitten e postado na itch.io, e o motivo de eu ter baixado e testado foi justamente por ele ser de RPG Maker. Então, abre muitas mais portas. O jogador controla o personagem chamado Embryo, uma criança não binária com seus 12 e 13 anos, e o terror nisso tudo se dá devido a um monstro e seu porão. Porão esse que ela deixa muito bem trancado, e é nisso que tudo gira. É sobre isso o jogo todo. Logo no começo, o Embryo acorda e diz que precisa fazer café, então ela sai de seu quarto, passa pelo quarto dos pais, pelo banheiro, desce as escadas e finalmente vai pra cozinha. Na cozinha tem algumas coisas interessantes pra se fazer e ressaltar, como o calendário e a geladeira. O calendário enfatiza que é o terceiro dia do mês e não especifica exatamente que mês, mas como tem 4 abinhas daquelas marcadas, eu diria que é maio, o 5º mês. Na geladeira a gente consegue ver um desenho assinado por E, G e O, que no caso seria a inicial da Embry, do pai e da mãe, que não sabemos o nome. O que me chamou a atenção foi que a garotinha estava passando por dificuldades e a gente não conseguiu ver os pais dela em nenhum momento da jogatina. Ela meio que estava racionando sua comida e o primeiro contato que temos com o monstro, vamos dizer assim, é quando ela lança a comida porão abaixo pra eles rapidamente, no caso seu café da manhã. Isso vai acontecer várias vezes. Ainda dentro da casa, Embry começa a falar que seus pais não estão e que coisas que ela fazia antes não podiam mais ser feitas, como trocar o VHS da TV, coisa que só enfatizava que os pais dela não estavam ou estavam sumidos, desaparecidos, tinham morrido, enfim, qualquer coisa assim. Depois a gente sai de casa pra ir no mercado, já que a comida tava acabando, e apesar da casa dela ser um pouco isolada do local, todos parecem conhecer e mais, gostar de Embry. Inclusive perguntam sobre os pais dela e oferecem ajuda, mas ela parece muito desconfortável em aceitar, ela nunca aceita. Não só isso, ela mente que seus pais estão doentes e sempre evita levar as pessoas até sua casa, e o motivo é meio óbvio. Mas uma criança de 12 anos não querer ajuda pelos seus pais desaparecidos doentes, ou sei lá, é meio estranho, meio impossível de acontecer. Eu pelo menos ficaria desesperado, e olha que eu nem sou criança. Depois de dar janta pro monstro, Embry vai dormir e sonha com a sua mãe, que é jardineira. Elas conversam sobre flores, que se não fosse cuidadas de maneira certa ia morrer, e do nada isso acontece. Para a flor murchar. Então você deve lembrar de tomar conta das pequenas coisas, pois sem este carinho, seu jardim inteiro sucumbirá. Tá? Embry acorda no meio da noite, tendo que alimentar os monstros mais uma vez, porque eles estavam com fome, sim, no meio da noite. Ela reclama que cada dia que passa eles comem mais, o que claramente é uma coisa ruim, já que, né, a comida tava acabando e o dinheiro também. E no próximo dia uma cutscene interessante aparece, onde a criança fala que faz 4 meses desde que os monstros apareceram, e que o barulho que veio em seguida parecia que seus pais tinham sido devorados, mas que ela não tinha visto isso acontecer, então ainda tinha chance de que eles iriam voltar. Spoiler, eles não vão. Mas bom, nisso a gente percebe o quanto Embry é solitária e triste, mas ao mesmo tempo ela não parece se desesperar com isso, ela parece estar normal com tudo isso. Ela sempre vive pra alimentar o monstro com medo de ser devorada, ao invés de simplesmente fugir daquela casa, mostrando que ela tem um apego emocional pelo bicho. Por algum motivo ela tem. E eu acho que vocês concordariam comigo se vocês jogassem melhor pra ver as falas. Logo depois dessa cutscene, Embry tá lendo ali no sofá e algo vem do porão, uma voz. Primeiro da mãe e depois do pai de Embry. Eles começam a falar com ela no porão, meio que mandando ela abrir a porta, e ela fica assustada porque os monstros não tinham falado antes, mas ao mesmo tempo entende que não eram seus pais que estavam ali e que o monstro só assumiu a forma ou algo assim. Estava tudo bem, entre aspas, até outra pessoa entrar na conversa, a própria Embry. A Embry faz umas perguntas sobre o porquê de ela chamar de monstros e como ela se odeia tanto assim. Coisa que não faz sentido, e depois de quase ficar doida, a verdadeira Embry sai pra pensar melhor e toma um ar fresco. E quando ela vai dormir, ela sonha novamente, dessa vez com seu pai, que é um pintor, até que isso acontece. Para que seu quadro não acabe arruinado. Todo vídeo o vizinho liga essa porra.
Eu não tô brincando, eu não aguento mais. Tá, vamos pausar os frames e tentar entender isso. Pra mim, parecia ser uma pessoa sendo atacada por um monstro, e no contexto do jogo representa meio que o dia do ataque, vamos dizer assim. No próximo dia ela faz o mesmo ritual de jogar o café da manhã pros monstros, e depois ela precisa ir ao mercado pra comprar comida, já que, né, tava acabando novamente. E quando ela chega, a vendedora de carne meio que fala sobre um médico que tava na cidade. A Amber não parece querer meio que aceitar essa ajuda, mas é forçada a falar com o Dr. Delight, que é como ele se chama, com um visual bem estranho que faz referência à peste bubônica, pelo menos eu acho. Meio contrariada, ela leva o doutor até sua casa. O doutor sempre fala muito, ela sempre responde meio seca, meio contrariada, com certeza querendo que o Delight desse meia volta, mas ele insiste tanto que ela leva ele até o porão e... ela perdeu a chave. Então eles procuram a chave que a Amber jurava que não sabia onde estava e pausa pra enfatizar que o doutor parece muito suspeito pelo seu visual, muito estranho, mas no fim ele realmente queria ajudar. E depois dela achar a chave, a Amber abre a porta e isso acontece. Entendo. Bom, vamos lá então. O quê? Eu disse que abriria a porta. Não disse que podíamos descer. Oi? O que você quer dizer? É claro que temos que descer. É por isso que estou aqui, não é? Não! Você não pode! Amber, vamos lá! Não! Ele caiu? Ou ela derrubou ele? Que... Oxi! Tadinha, mano. Meu Deus. Gente, eu não imaginava isso. Tadinho e tadinha. Sem reação nenhuma e como se tivesse entrado em estado de choque, Amber vai dormir agindo como se nada tivesse acontecido e novamente os monstros no porão fazem barulho. No entanto, quando ela desce pra ver, a porta tá aberta. Agora, como nossa decisão final, temos duas escolhas, descer as escadas ou voltar pra cama. Independente da resposta, o final vai ser meio que o mesmo, mas como na hora eu não sabia disso, eu decidi entrar no porão. E quando andamos por lá, algumas espécies de manchas de sangue aparecem na parede, até a gente andar por um longo corredor e encontrar, adivinhem, a outra Amber no fundo do porão, que diz algumas coisas bem reveladoras pra essa última parte da história. Por que você se parece... Se surpreendeu? Não vejo motivos pra isso. Pensei que já teria percebido nessa altura do campeonato. Você e eu somos um só. Não. Isso não faz sentido. Não faz? Por que não? Ah, verdade. É porque você acha que somos monstros. E que você não é, certo? Você não é um monstro. É isso que você pensa? Monstro. Nós somos monstros, mas você não, correto? Como que isso pode fazer sentido? Você não é um monstro? Você empurrou o doutor escada abaixo. Do que você tá falando? Eu não fiz isso. Ele caiu, eu avisei várias vezes. E ele tropeçou, ele escorregou, eu não empurrei ninguém. Mas você abriu a porta pra ele, não abriu? Hã? Você abriu a porta e implorou pra que ele não olhasse pra dentro. Por que fez isso? Ele não teria tropeçado se você só tivesse deixado descer. Você não teria feito ele tropeçar se tivesse mantido a porta fechada. Ele não teria nem visto a porta se não tivesse deixado entrar. E talvez ele não teria vindo aqui pra início de conversa se você não fosse um monstro. Por que eu trouxe aqui? Ah, Amber, o que você fará consigo? O que você tem feito esse tempo todo? Alimentando. E para quê? Eu acho que você me alimenta porque você gosta. Te faz sentir melhor quando faz isso, né? Você me alimenta, então se sente melhor. Você sente salvo. Nada virá te machucar. E sabe, a coisa mais engraçada sobre isso é que dia após dia, independente de quanto você me alimente, eu ainda estou com fome. Nossa, esse jumpscare me pegou, mano. Nossa, me pegou muito. Depois disso, a Amber acorda assustada, concluindo que é um pesadelo, mas ela tá muito cansada. Ela decide meio que dar um fim, dar um basta nisso, e vai até o porão. Sendo assim que acaba o jogo. Eu poderia montar uma teoria a partir daqui, mas eu decidi meio que jogar de novo pra conseguir o segundo final, e nesse basicamente quem dá o jumpscare final é o Dr. D, onde ele fala algumas coisas que me fizeram entender que o fato dela recusar a ajuda dos vizinhos é que ela sabia que preferiria viver na sua doença. Isso é uma coisa da psicologia, o fato de sentir conforto na própria dor, coisa que eu não vou conseguir explicar agora, mas quero que tenha isso em mente. Esse bagulho acontece de verdade. Eu quero enfatizar como a gameplay se comportou em alguns pontos negativos, não que alguém se importe com isso também. No geral eu curti o jogo, mas a trilha sonora dele não me agrada muito.
Não pelo fato de ser ruim ou sei lá, mas pelo fato da ausência dela. A gameplay se tornou meio cansativa depois de um tempo também, mas eu entendo que isso se dá à limitação do RPG Maker, então acho que tá tudo bem. O que eu mais gostei no geral foram os gráficos, os visuais dos personagens e a história. O fato de ela se revelar pouco a pouco e apesar de dar dicas do plot final meio que direcionar nosso foco pra outro lugar, por exemplo. Durante o jogo todo a Amber enfatiza que seus pais podem estar no porão e que há mais de um deles presos, talvez dois. A questão é que ela sempre fala sobre os monstros no plural e o plot final é que era só uma pessoa. Pior ainda, era ela mesma. Então tá, vamos ver o que eu teorizei sobre tudo isso. Há exatos 4 meses atrás, Amber teve um surto e acabou matando seus pais, escondendo o corpo deles no porão. Isso tudo no sentido literal, e eu sinto que ela não fez aquilo por ódio, sei lá. Porque eles pareciam ter uma relação saudável até demais. Parecia mais como se ela tivesse sido controlada por um monstro. Nesse caso, o monstro não era literal, e sim coisa da imaginação, mas sim, tinha um monstro, por me recuso a acreditar que ela faria aquilo sem mais nem menos. Caso vocês perguntem, eu não acho que ela tenha empurrado o doutor, eu acho que ele caiu sozinho mesmo, mas mesmo assim, ela não foi até lá ver se ele tinha se machucado e ele acabou agonizando no chão até a morte. O fato de ela sempre alimentar um monstro, mas nunca se alimentar ou sentir fome, mostrava que todas essas vezes, quando ela fazia as refeições pro monstro, era ela mesma que comia. Isso pode ter dois sentidos. Ela comia a comida que supostamente deveria dar aos monstros, ou ela alimentava esses monstros na sua imaginação mais e mais, ao invés de dar um fim nisso. Quando ela decide dar um fim, eu diria que essa cena é representada pelas batidas no porão ficando mais altas, ela decide ir até lá, e no final fica meio que subentendido ali que ela tirou a própria vida. Meus amigos, história triste mesmo. O que eu posso fazer? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por ver até aqui e até mais, homies.